Cultura Geral. Apoio. UniBH. Estude no melhor centro universitário privado de BH segundo o MEC. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando mais um programa super especial. A gente vai falar um pouquinho hoje da construção da autoestima, do relacionamento humano. Vamos tratar também da busca para o autoconhecimento. Eu acho que isso tudo e uma série de outras coisas que a gente vai tratar aqui é sempre fundamental tratar desses assuntos aqui no Cultura Geral, porque como a gente trata e tenta trazer o pensamento crítico, tenta trazer também uma relação da palavra com a convivência humana, é sempre importante trazer essas relações, né, e as pessoas que têm a dizer as coisas que estão relacionadas à construção da personalidade humana. E para hoje a gente está recebendo aqui, para essa pauta de hoje, a gente está recebendo aqui a minha querida amiga Malu. Malu, pode ser Malu. Malu Gouveia. Então, eu acho que é muito fundamental, né? Muito importante a gente discutir isso, né, Malu? Porque a gente está vivendo num momento em que a autoestima, a valorização do humano está tão volátil que trazer essas conversas e trazer esse empoderamento é muito importante. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Ederson. É um prazer enorme para mim estar aqui. Estou muito animada com a nossa conversa de hoje. Acho que vai ser de bastante aprendizado, não só para quem está assistindo, mas para mim também. Assim, estou bem animada. Para nós todos, né? Sempre muito bom. O nome dela é Maria Luísa Gontijo Gouveia. A gente está chamando ela de Malu Gouveia porque fica menos. Vamos abreviar, né, Malu? Todo mundo me chama assim. Malu, eu queria te perguntar como que o conhecimento pode nos ajudar a melhorar, né, essa ideia de sofrimento mental que a gente tem, principalmente nos dias de hoje, né? Como é que essa ideia, como é que esse conceito pode nos ajudar assim? Tá, é bem legal a gente falar de autoconhecimento, porque eu costumo dizer que o autoconhecimento é a base, assim, fundamental de qualquer intervenção da psicologia. E como eu atuo na área da orientação profissional e de carreira e na área clínica, isso faz muito sentido. Na parte de carreira, trabalhar o autoconhecimento é a primeira estratégia que a gente usa, né? Porque a gente diz que é muito importante você se conhecer, saber o que te faz feliz, o que te motiva, o que te desmotiva, para que você, então, comece a pensar nos seus interesses. Enquanto isso, na área clínica da psicologia, que é a área que todo mundo conhece, o autoconhecimento é o pano de fundo que permeia todos os atendimentos, se você for fazer uma terapia, e a função do psicólogo vai ser traduzir essa queixa que o paciente está trazendo a partir do relato. Então, é bem comum que a pessoa venha com uma queixa de estresse, de ansiedade, e que por trás de tudo aquilo exista uma crença de talvez desvalor, de incapacidade, que pode sim levar a um sofrimento mental um pouco mais severo, como a depressão. E conforme o paciente vai ficando mais confortável nos atendimentos, vai estreitando o vínculo com o psicólogo, ele então passa a se ouvir, e o psicólogo é quem vai mediar esse processo de autoconhecimento. Se eu fosse resumir, assim, acho que de uma forma mais direta, né, Ederson? O autoconhecimento pode ajudar no suprimento mental, porque ele faz com que uma pessoa tenha o controle e o cuidado com as suas próprias emoções, sejam elas positivas ou emoções negativas. E geralmente as pessoas que não praticam esse autoconhecimento acaba sendo conduzido pelas regras, assim, as normas, né, impostas pela sociedade ou pelas crenças que foram ali implantadas na mente delas por pessoas, por situações vividas, por traumas, e tudo isso acaba gerando um sofrimento mental. Então, para a gente resumir mesmo, o autoconhecimento é uma habilidade que vai sim trazer saúde mental a qualquer pessoa, porque ela vai contra aquela voz da autocrítica e vai estimular o sujeito na sua autonomia e no seu controle do seu próprio destino, dos seus objetivos.
E essa busca passa por quais gatilhos? Assim? Se tem gatilhos de sofrimento, ou então as buscas mesmo, né? Por ansiedade, por entender aquilo que de fato te conduz, te traz a tomada de decisões que às vezes são equivocadas e tal. Quais são os gatilhos e os motores que motivam esse autoconhecimento ou que é necessário identificar para buscar esse autoconhecimento, Malu? Então, Ederson, assim, ó, bem comum, achei bem legal essa pergunta, né? Bem comum que a gente passe por gatilhos quando a gente vai olhar para o autoconhecimento, porque a gente vai ter que olhar para a nossa história. Então, o autoconhecimento, a definição é o conhecimento do indivíduo sobre ele mesmo, consciência dos próprios medos, do que faz bem, né, do que você acredita ou não. Então, mais tarde, quando você está desenvolvendo isso, você precisa entender o porquê que você sente o que sente, por que você gosta do que gosta, por que você tem esses pensamentos. E esse processo é introspectivo. Ele requer, sim, uma coragem de, como eu falei, olhar para a nossa autocrítica, e fazer isso não é fácil. Vai, sim, acontecer alguns gatilhos, porque olhar para as nossas feridas abertas, que talvez foram esquecidas, foram negligenciadas por um bom tempo, é algo que não é nada fácil. Então, ele requer uma coragem. O primeiro passo, eu diria, para a pessoa que está querendo fazer isso, talvez sem a ajuda de um profissional, é se questionar, né? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou agindo dessa forma? E se a gente for pensar nos momentos que a pessoa precisa passar, nos gatilhos, a gente precisa entender que é preciso, sim, olhar para o passado. A pessoa vai precisar se haver com esse passado e focar em quem ela é hoje e o que ela vai querer para o futuro. Como eu falei, a gente sabe que muitas das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, das nossas regras, né, foram criadas por relacionamento com a família, por relacionamento com amigos na adolescência, na infância. Então, pensar sobre isso pode sim ser um gatilho. E se isso for algo muito difícil para você que está assistindo, eu recomendo bastante que você procure um profissional para que o profissional junto com você consiga conduzir você nesse processo de uma maneira mais segura e saudável. E eu acho que o importante, no fim das contas, é entender que todos nós evoluímos e mudamos constantemente. A pessoa que você é hoje não é o adolescente ou a criança que viveu no seu corpo no passado. Então, o nosso foco aqui vai ser focar no presente e pensar no que você quer para o futuro. E a partir daí é que vai ser possível pensar os seus valores, pensar nos princípios, né, que vão orientar a sua vida, nas suas prioridades, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Aparece muito na clínica isso? Esse sofrimento aparece muito na clínica, Malu? Sim, Ederson, com certeza. Eu acho que aparece muito justamente porque essa questão de a gente ter uma vida que está muito corrida, que está tendo muitas demandas o tempo todo, é bem comum a gente precisar tomar decisões rapidamente, e aí a gente entra nesse nosso conflito interno, né, de tenho que me conhecer para tomar as decisões, mas às vezes não dá tempo de a gente pensar sobre isso. Não houve tempo para ver se aquela decisão talvez vai ao encontro dos seus princípios. Então, na clínica a gente vê muito isso, e em especial agora, nessa fase de pandemia, a gente vê que as pessoas, por não estarem mais conseguindo ter outras distrações, por estar em casa, às vezes começam a olhar assim para dentro de si, começam a ter esse processo mais introspectivo. E aí, com certeza, é possível, como a gente falou, gerar gatilhos, ter um sofrimento mental, e daí que vem a importância de procurar um profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra ou qualquer outro profissional, para ajudar você a mediar esses conflitos. Você falou nessa vida corrida, eu tenho que emendar uma pergunta. Essa ideia de vida corrida que a gente está vivendo, o sujeito que é empreendedor de si mesmo, que ele tem que dar conta de tudo, ele tem que dar conta de sofrer sozinho, ele tem que dar conta de fazer sucesso sozinho, ele tem que dar conta de tudo sozinho. E, obviamente, que as mulheres, elas sentem mais isso porque as coisas são colocadas para a mulher de uma forma mais
eu posso dizer que até pejorativa, porque ela sofre muito mais, porque a pressão é muito maior, a cobrança social é maior. Essa correria do dia a dia faz com que o sujeito busque a si mesmo. Isso é fundamental para que essa busca por si mesmo é fundamental para que ela entenda o que está acontecendo, Malu. Com certeza. Como eu falei, acho que a vida que a gente leva, assim, com essas pressões sociais, como eu falei, a questão de que a sociedade, através das mídias, né, em especial, vão ditando normas, vão ditando regras, mesmo que de forma implícita, sobre como você tem que ser. Quem é que é a pessoa perfeita, o corpo perfeito, a carreira perfeita. Então, se a gente não olhar para dentro, se a gente não ter esse cuidado em trabalhar esse autoconhecimento, a gente vai acabar se perdendo nas nossas escolhas, né? Como eu falei, assim, eu acho que muitas vezes não há tempo para fazer isso. E nesses tempos de pandemia, eu acho que é muito importante, talvez uma atividade bem legal que eu vi num artigo bem recente desse ano, iniciar ou terminar o seu dia com alguns momentos de reflexão para simplesmente identificar o que eu estou sentindo. E isso é buscar a si mesmo, é super importante, é fundamental nessa ideia, nesse contexto. E eu acho que é muito delicado tentar mudar alguma coisa, resolver essas coisas nesse momento que está sendo está tendo tantas demandas, né? Um momento tão incerto, mas reconhecer a existência das emoções é, é algo muito importante para esse momento. Você pode, por exemplo, começar o dia ou terminar o dia pensando assim, o que eu estou sentindo, como é que eu estou hoje. Começar a olhar um pouquinho para as emoções já é um grande passo para esse processo, que é um processo que precisa ser desenvolvido, é um processo constante. Malu, tem uma pergunta em cima disso que você está falando também, que eu percebia muito próximo, e aquele momento que você chega em casa. Você precisa chegar em casa de fato, você precisa relaxar, você precisa fechar os olhos, você precisa desligar um pouco daquela rotina e entender que você chegou em casa. Uhum. Isso é uma dificuldade que eu percebo que as pessoas têm também, né? Então, as pessoas chegam em casa, já ligam a televisão, já ligam o som, acende todas as luzes e começa aquele movimento. Ela não dá conta de ficar com você, ela não consegue ficar, ela não dá conta de ficar voltada para si. Uhum. Uhum. Esse momento de silêncio que a pessoa talvez, né, eu não vou colocar aqui como regra, porque eu também não sou psicólogo, não sou psicanalista nem nada, mas eu sinto que isso seria fundamental. Quando você chega principalmente num campo de estresse que a gente está vivendo hoje, quando você chega em casa, você sentir, né, se sentir em casa, se sentir aquele aconchego da casa, do lugar, né, de ficar deitado um pouco no escuro. Isso faz bem para a saúde mental, Malu? Com certeza, Ederson. Acho que eu vi uma frase uma vez que me marcou muito, que é: a mente que divaga, a mente que está em muitos lugares ao mesmo tempo, é uma mente infeliz. Porque a gente às vezes sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente, ele continua na nossa cabeça. A gente pode até falar, não quero falar sobre trabalho na minha casa, mas você está ali pensando, você está ainda naquele ritmo, né? E isso é muito comum que aconteça, mas ao mesmo tempo é uma grande causa de adoecimento nas pessoas. A gente sabe que o afastamento por questões mentais é a maior causa de afastamento no trabalho hoje em dia. Então, eu acho que algo essencial que a gente está buscando cada vez mais é focar no momento presente. Estratégias de mindfulness são comprovadas que são muito, muito efetivas para isso. E talvez seja algo assim que parece um pouco amplo, um pouco difícil, tal, mas se você pegar assim, chega em casa, vai lá, toma banho ou vai lá no seu quarto, só respira e expira, soltando ar 3 vezes, dando conta de onde é que eu tô, que cheiro que eu tô sentindo, o que que eu tô vendo, o que que eu posso tocar. Isso é focar no presente, isso é dar-se conta de onde eu estou.
para que você consiga, sim, romper com esse momento do trabalho, mesmo que você chegue em casa, assim, fazer esse rompimento, assim, como você falou, para não causar esse adoecimento pelo trabalho. O mesmo vale para quem sai de casa e vai para o trabalho e não tira a casa da cabeça, né? Exatamente. Acontece bastante, viu? É, né? Qual é o maior desafio que você tem encarado nesse período, Malu? Em questões dos pacientes, você diz? Na clínica, nas orientações profissionais, nesse momento que a gente está vivendo também, que a pandemia também acelerou isso, porque as pessoas, algumas delas estão em home office, obviamente que a gente não pode falar assim que aquela pessoa que está ali numa situação mais delicada socialmente, ela tem dinheiro para pagar uma terapia, né? Uhum. Mas as pessoas que têm condição de pagar uma terapia, que estão na sua clínica, que você dá o atendimento, o que aparece assim de desafio para você e que você consegue orientar de uma forma mais eficaz? Bom, eu ainda não tenho a minha clínica, mas eu estou atendendo no meu estágio, né? E o que eu vejo mais é que as pessoas reclamam bastante da ansiedade. Essa é a principal queixa. Estou ansioso, estou ansiosa, não estou conseguindo focar no meu trabalho. Estou no meu trabalho, mas não estou gostando. Não sei se eu realmente gosto do que eu estou fazendo. Talvez eu esteja frustrada, não estou me entendendo. E a gente vê que por trás dessas queixas de ansiedade, de estresse, ainda pode haver uma questão mais depressiva, mais triste, uma questão mais de desvalorização da própria pessoa, de falta de crença na capacidade da pessoa, né? Então, acho que o que eu mais venho trabalhando hoje é essa valorização do eu, que é quando você coloca realmente em xeque, assim, o quanto que a pessoa está sendo, talvez, refém das expectativas externas, dos pais, dos colegas, em especial nesse momento, como você falou, de pandemia, assim, né? E eu acho bem importante que essas queixas sejam trabalhadas no sentido de quais é que são os meus limites, onde é que eu posso parar, assim, né? Como é que eu vou pôr limites dentro da minha casa, no meu trabalho, com os meus familiares, o que é meu e o que é do outro. Isso eu acho que essa valorização do quem sou eu é o que eu mais venho trabalhando atualmente na clínica, através, claro, das estratégias da terapia cognitivo-comportamental, que é a que eu trabalho, para a gente diria, uma ativação comportamental, assim, né? Colocar a pessoa para que ela se exponha a coisas que talvez ali como algo negativo, mas que são importantes, ela faça esses enfrentamentos. Bom, gente, vou fazer um intervalinho agora, vou fazer um intervalo, um minutinho só. Nós estamos aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, nós estamos conversando com a Malu Gouveia e a gente está falando um pouquinho de psicologia, um pouquinho de comportamento, um pouquinho de autoestima, né? Uma pitadinha de cada coisa, e a gente vai levando esse programa super gostoso, super leve, né? Para a gente conseguir levar até o final com uma orientação bacana para quem está nos vendo e que essas pessoas possam tirar muito proveito dessa conversa. É um minutinho só, não saia daí. Nós estamos aqui, mais uma vez, na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. Não saia daí. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, nós estamos conversando um pouco de autoconhecimento, autoestima, valorização da vida, com a Malu Gouveia, psicóloga, e a gente está tratando de um assunto super legal, que é essa construção da personalidade da autoestima, né? Isso é fundamental para os dias de hoje. Malu, eu queria te perguntar como que a gente trabalha a construção da personalidade no campo da autoestima, do autoconhecimento? Tá, bom, a autoestima, ela tem muito a ver com tudo que a gente está falando, né? Porque é muito difícil a gente ser bem-sucedido na nossa vida pessoal e profissional se a gente não se enxergar de uma maneira adequada. Por isso que uma autoestima positiva, né? Uma autoestima que condiz com a sua realidade, e a gente se conhecer melhor é essencial para que a gente tenha relações mais saudáveis. E a autoestima nada mais é do que um conjunto de pensamentos, de comportamentos que uma pessoa vai tendo sobre si e que ela vai alimentando dia após dia, que no fim das contas vai determinar o quanto que ela gosta, quanto que ela se valoriza, né? E voltando à sua pergunta, eu acho que o que a gente vê é que as pessoas com uma baixa autoestima crônica geralmente têm um padrão de personalidade evitativo, né? Que a gente diz. Que, por exemplo, elas são muito sensíveis à opinião dos outros, elas evitam investir em relacionamentos interpessoais, não só relacionamento amoroso, né? Qualquer tipo de relacionamento. Elas têm uma ansiedade em relação a alguns contextos sociais, justamente porque elas têm esse grande medo de rejeição, esse enorme medo de serem rejeitadas. E para que a gente trabalhe essa mudança de autoestima e essa mudança, talvez, desses padrões de personalidade que são mais ansiosos, mais evitativos, a gente precisa pensar nos 3 pilares da autoestima. A gente tem o autoconceito, o amor próprio e a autoconfiança. O autoconceito basicamente diz sobre as crenças que a pessoa tem sobre ela mesma e sobre qual é que vai ser seu futuro. Isso é uma parte da sua autoestima. Então, essas crenças que você tem, quando você tem uma baixa autoestima, claro, vão ser crenças negativas. Então, a ideia aqui que a gente precisa trabalhar é ressignificar essas crenças. Se dar conta de que tudo que você aprendeu ao longo da sua vida pode, sim, ser reaprendido de uma outra forma. A questão do amor próprio, acho que é algo que eu trabalho bastante com os meus pacientes, e, inclusive, ali no meu Instagram eu falo bastante sobre isso. O caminho para o amor próprio está na autocompaixão, que é você olhar para você mesmo com gentileza, com aceitação, com carinho. E essa habilidade de se olhar com gentileza, né, de ser autocompassivo, pode sim ser treinada. E é o segundo pilar que a gente diz da autoestima. E o terceiro é a autoconfiança, que a autoestima ela é totalmente assim, relacionada ao quanto você se orgulha das suas atitudes. Então, a autoestima são ações diárias que você precisa alimentar. Não é de um dia para o outro que você vai mudar seu pensamento, suas emoções e suas ações, mas você precisa, então, treinar essa autocompaixão, essa autoconfiança, se orgulhar das suas conquistas e trabalhar as crenças que você vai precisar ressignificar para que a autoestima seja melhorada, né? Seja uma autoestima que condiza com a realidade. Malu, uma coisa também que eu queria dialogar com você é o porquê
as pessoas não estão sabendo lidar com as suas frustrações, que é normal, o luto é normal, a frustração é normal, o fracasso é normal, né? Se a gente for pegar dentro de uma lógica assim, na nossa vida, nem 15%, 20% das coisas que a gente pensa, a gente consegue realizar, né? E se a gente não valorizar as pequenas conquistas, mas também dar um super valor às que você não consegue realizar, vai te gerar uma ansiedade, um sofrimento muito grande. E o que está colocado hoje nesse mundo competitivo, né, do Byung-Chul Han, que a sociedade da competitividade, que você tem que dar conta disso, você tem que dar conta de ser competitivo, né? Por que as pessoas... e quais são os gatilhos também desse sofrimento, porque as pessoas não estão conseguindo lidar com as suas frustrações e com os seus fracassos, que volto a dizer, por tudo que eu tenho lido, todas as pessoas que eu tenho entrevistado, tudo que eu tenho estudado, é normal, né? Você não conseguir realizar determinadas coisas é normal, né? Você poderia nos elucidar alguma coisa nesse sentido, Malu? Claro, eu acho que o que acontece, como você falou, assim, as pessoas não estão conseguindo lidar com as suas frustrações, porque as pessoas estão pouco tolerantes às frustrações. Aí a gente diz, tá, mas ninguém quer se frustrar. Como assim as pessoas estão pouco tolerantes? Tem tanta coisa acontecendo, a gente tem tendo que lidar. Por mais que a gente saiba que a gente tem que lidar com o contexto atual, por exemplo, que é super incerto, que é super difícil, o senso comum, a mídia em especial, tem essa tendência de ditar que não é normal você se frustrar. Você tem que dar conta, como você falou, você é o empreendedor da sua vida, basta ser positivo, basta querer, nada pode te atrapalhar. E isso a pessoa vai internalizando, mesmo que ela não perceba, talvez no inconsciente, a gente poderia dizer, e isso gera esse sentimento de eu estou me frustrando, mas eu não posso me frustrar, porque isso não é normal, porque está todo mundo se dando bem aqui. Você olha, você abre o seu Instagram, o seu Facebook, tá todo mundo bem, todo mundo viajando, tá tendo pandemia, mas as pessoas estão se exercitando, estão bonitas. E, claro, né, acho que as mídias vão filtrar, vão colocar ali o que é a regra do jogo. Então, eu acredito que o que torna essa baixa tolerância à frustração cada vez maior é essa ideia de que não é possível se frustrar, você não pode se frustrar, você tem que ser uma pessoa de sucesso, que a gente sabe, como você falou, que isso é normal, mas lá no fundo a gente vê assim, não, mas como que todo mundo deu certo, né? Como é que se diz hoje nas mídias que você não pode, que tá todo mundo bem, parece que só você tá sofrendo. Eu acho que é um pouco por aí. Vou emendar uma outra pergunta em cima dessa que eu acho que tem a ver. Essa coisa da volatilidade das relações, da digitalização das relações, do empoderamento das redes sociais, né, como motor de felicidade e alegria, também traz o sequestro do desejo das mulheres e também das pessoas. E isso gera uma frustração muito grande, porque numa sociedade patriarcal como a gente vive, proíbe a mulher de ter desejos, né? E é óbvio que o capitalismo está por trás desse jogo, porque você controlando o desejo, você canaliza as energias dessa pessoa para a produção, né? Como lidar e qual é o conselho, o conselho acho que é muito pesado falar, mas qual seria a sua dica para nós e para as mulheres, né, essencialmente, que têm o seu controle muito forte, né, por essa sociedade machista e patriarcal, que é esse prendimento do seu próprio desejo, né? Ela não pode ser livre com o seu desejo, ela tem que canalizar o seu desejo para outras coisas. Então, assim, ela não pode ser feliz tendo prazer, ela tem que ser feliz se realizando em compras, ela tem que ser feliz se realizando na família, ela tem que ser feliz dando um neto para os pais e por aí vai.
ela tem que ser feliz dando conta de 5 jornadas de trabalho por dia, ela tem que ser feliz ganhando menos. Como é que trabalha essa ideia de controle do desejo das mulheres numa sociedade como a nossa e como que a psicologia pode ajudar nisso? Nossa, tá. Vou falar assim o que eu penso, né? Eu acho que sim, as mulheres são as mais afetadas por esses controles, né, que a sociedade historicamente vai colocando, a questão do que lugar que a mulher precisa ocupar na sociedade, qual é o padrão que você precisa chegar. Com certeza as mulheres são as mais afetadas, justamente porque historicamente ela foi colocada num lugar de submissão aos padrões hegemônicos dessa sociedade que tem um discurso muito patriarcal. É uma construção histórica que determina, né, claro, qual que é o lugar do seu desejo na nossa estrutura, qual que é o padrão que você precisa se encaixar, o quão bela você deve ser, o que é ser bela. E eu acredito que a forma de a gente diferenciar o que eu quero para minha vida, qual a possibilidade de ser que eu quero para mim e o que a sociedade quer que a gente seja, é, como eu falei, olhando para si e saber colocar limites. Não é porque a gente está num contexto que a gente talvez não goste, enfim, um contexto que dita regras, que a gente precisa se subjugar a essas regras. Claro, o capitalismo é algo que a gente não pode fugir, mesmo uma pessoa que não quer viver, que se nega, não tem como ela ser ficar de fora, né, dessa lógica que está controlando os corpos, que está colocando uma disciplina, uma normatização em cima desses corpos, mas dentro dos limites é importante que a gente saiba colocar até que ponto que eu posso controlar o que eu quero, até que ponto que para mim não dá. Não, isso eu não faço. Você quer que eu faça 5 jornadas de trabalho? Tá. O que para mim é ser mulher? Tá tudo bem se você quer ser uma mulher com 5 jornadas de trabalho, se você quer ser uma mãe de família, se você quer ser uma empreendedora. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro. Se não quiser ter filhos, né, Maru? Não quiser ter filho, exato. Acho que a gente tem que olhar para dentro e entender qual é que é a forma de ser que a gente quer. Existem diversas possibilidades de ser. E não só surfar nessa onda de, enfim, o poder hegemônico coloca as verdades sobre mim. É um desafio muito grande, mano. Eu acho que homens e mulheres, viu? Eu acho que mulheres sofrem historicamente, mas é importante também a gente pensar nas masculinidades, né? Existe também o ser homem em sociedade, que é o provedor da casa, o homem, né, que precisa sempre ter desejos, que é o galanteador. Eu acho que isso também traz... Essa cultura machista afeta os homens, sim, porque eles são pressionados a perpetuar essa cultura machista. Então, acho que é um sofrimento para os dois sexos, eu acho. Uma das coisas também, já que a gente está aproveitando, falando dessa coisa que está mais digital, eu queria te perguntar como é que você tem percebido essa coisa da digitalização da imagem. Eu converso isso muito aqui, porque nós temos, por exemplo, filtros maravilhosos, né, que deixam as pessoas lindas e maravilhosas, mas essa ideia do filtro, essa ideia de melhorar a beleza digital da pessoa, ela traz truques também, disfarces, né? E depois a pessoa ela não consegue sair dessa bolha. Eu lembro que, lendo uma matéria na Super interessante, alguns mecanismos utilizados para dominar um sujeito, né, na sua subjetividade, é o telefone com a barra de rolagem. Olha. A barra de rolagem, ela dispara no seu cérebro, o seu cérebro dispara no corpo o mesmo hormônio de prazer que o caça-níquel, a máquina de caça-níquel. Então, a pessoa que inventou a barra de rolagem estudou muito a máquina de caça-níquel para movimentar isso. Essa ideia, obviamente, do filtro, de um mundo fantasioso, né? Alice no País das Maravilhas, aquela coisa toda, tem todo um significado, um significante. Como é que trabalha isso na psicologia e na psicanálise, ou na psicologia especificamente?
É bem interessante isso. Achei muito interessante essa questão. Realmente não sabia da questão da barra de rolagem. E eu acho que essa digitalização da imagem vem trazendo muito sofrimento, que é uma manipulação de corpos, né? Uma manipulação de corpos através da tecnologia, que a gente sabe, mesmo a gente sabendo que aqueles corpos não são corpos reais, não existe um corpo como aquele, não existem pessoas como aquelas, não existem relações como aquelas das mídias, das revistas, nem mesmo as pessoas, as modelos, por exemplo, que são fotografadas têm aquele corpo, a gente ainda faz essa comparação, porque é pelo processo da comparação que a pessoa vai entender quem ela é em relação ao outro. Então, quando a pessoa percebe na mídia um discurso de senso comum, claro, de a pessoa com relações X são felizes, ou a pessoa com um corpo X, com as características padrões tais, é feliz e tem sucesso, mesmo ela sabendo, tá, isso é só um discurso da mídia, isso é só um discurso de senso comum, a gente internaliza isso. Isso é automático, a gente internaliza isso. Então, por mais absurdo que soe, acho que quando a gente fala isso em voz alta, a gente sabe que existem padrões estéticos, por exemplo, de beleza, existem padrões de relacionamentos, padrões de ser em sociedade, que vão colocar, infelizmente, cada um no seu lugar. E eu achei bem legal que você falou também das mulheres, porque, no fim das contas, eu acho que as mulheres jovens são muito afetadas por serem esse objeto de desejo, esse objeto de consumo nesse mercado que é heteronormativo e que está sempre pressionando para que as pessoas se adequem a esses padrões hegemônicos, né? Essa cultura do consumo que a mulher é sempre estimulada a ser jovem, a ser magra, a ser bonita, a ter filhos, mas em um mês vai lá e fica bem de novo, fica jovem. É isso que eu vejo, assim. Eu vejo que essas digitalizações realmente vem causando sofrimento mental, isso é inegável. O que a realidade posta hoje, ela nos impõe certos padrões de beleza. Obviamente que está ligado aí ao consumo, está ligado aí ao consumo, está ligado à questão da autoestima, está ligado a tudo isso, mas isso tudo é trabalhado nesse contexto, né? Uhum. Quanto mais você destrói a autoestima, mais produto você consegue vender, mais consumo você consegue gerar e mais produção essa pessoa consegue fazer. Ela produz muito mais, né? Uhum. Essa ditadura do medo, essa ideia da ditadura, antes de ser da ditadura da beleza, mas essa ditadura colocada e imposta para que o sujeito ele entenda, incorpore, internalize isso, é um desafio grande também para a área da psicologia? É um desafio porque a psicologia trabalha sobre o nosso contexto, né? É inegável, assim, a gente precisa se adaptar. Acho que está sendo um desafio para os psicólogos que estão atendendo hoje trabalhar num contexto que eles não conhecem, que não existe literatura sobre pandemias. A última pandemia aconteceu há 100 anos atrás. Então, acho que o contexto tem tudo a ver. Eu acho que essa realidade traz muitos desafios. Não é à toa que existem esses padrões, como eu falei. Então, eu vejo que esses padrões de medo, de o que é certo e o que é errado, na verdade, eles são frutos dessa construção que vai determinar o que é beleza, o que é o certo, o que é felicidade, o que é sucesso, o que é uma carreira dos sonhos. E, por sua vez, eu acho que implica, sim, uma disciplina, uma regra aos corpos de homens e mulheres, e nas últimas décadas a gente vê que as pessoas têm tido cada vez mais preocupação em relação à manipulação do próprio corpo, e isso vem atingindo meninas, assim, na fase da adolescência. E essas ideias de concepção, qual que é a concepção de verdade que foi historicamente construída, traz totalmente, assim, tem tudo a ver com uma idealização do que simboliza, o que os indivíduos pensam, o que eles sentem, como é que eles se comportar em relação ao físico. É isso que eu acredito. Assim.
Bom, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalo, a gente volta com a parte final dessa conversa, que é a conversa boa, acaba rápido, né, gente? É impressionante, né? Não saia daí um minutinho só, estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, conversando com a Malu Gouveia, a gente está falando um pouquinho de cada coisa na área da psicologia, construção da autoestima, do autoconhecimento, dos desafios sociais e psicológicos que trazem as relações humanas. Não saia daí um minutinho só, nós estaremos de volta daqui a pouquinho com mais Cultura Geral. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos conversando com a Malu Gouveia, a gente está indo para a parte final da entrevista. Malu, a gente está falando um pouquinho de beleza, de autoestima, de construção da autoestima, de reconstrução, de desafios, de sofrimento mental. Falamos também um monte de coisas sobre construção da personalidade, do medo, da jornada da mulher e aí por aí vai. Mas tem um assunto que eu deixei para o final, que é a ditadura da beleza. É esse conceito colocado por todos nós. E aí as pessoas podem falar assim, mas ela vai falar disso aí, porque a Malu, ela é bonita e tal, não sei o quê, está dentro dos padrões, aquela coisa toda, e tarará, tarará. Mas como é que essa ideia, Malu? A gente tem hoje um negócio legal, por exemplo, as pessoas assumindo o seu próprio cabelo, o cabelo é crespo, né? As outras pessoas assumindo... Tem uma identificação hoje da beleza de forma que a gente percebe que as pessoas estão se identificando mais uma com as outras através daquilo que são originais em si. Mas também, como uns grandes estudiosos falam, é que para cada pauta dessa, capital, ele entra, põe uma cunha e cria um mercado de consumo. Então, esses modelos também que aparecem não são à toa. Mas, óbvio que essas coisas vão aparecendo na clínica também, porque não é só ter o cabelo crespo, né? Ou você ter o cabelo liso, né? Aquilo tem uma identidade, né? Tem uma identidade ancestral, tem uma ideia de construção de personalidade ali e tal, que começa a aparecer. Então, quando você traz essas realidades à tona, você também traz outros desafios, né? Que é, quem sou eu? De onde eu vim? Pertenço a quê? Isso aparece muito, Malu? Sim, eu acho que achei bem legal que você falou da identidade. Identidade é isso, é quem sou eu diante dos outros. A gente só se identifica na relação com o outro.
eu acho muito legal realmente os movimentos recentes de a pessoa realmente as novas ideias que vêm contra essa ditadura do que é o belo, né? Do cabelo liso, da pessoa branca, enfim. É muito, muito legal, mas eu acho que ainda existe muito a ser feito. E eu acho que tem uma ideia, meninas de 9 anos já começam a ficar preocupadas com o peso. Uma pesquisa recente disse que 60% das meninas entrevistadas fizeram dieta e 2% dos homens, e a maioria delas diz fazer uma dieta crônica, ou seja, sempre estar em dieta. Isso é com 9 anos de idade. Então, acho que pelo fato da adolescência, essa fase da vida, que a gente vai se identificar na relação com o outro, o adolescente vai desenvolver a sua autoimagem, ele vai sim dar uma grande importância à aparência, então ele está em risco para transtornos alimentares. E para a gente entender, eu acho, como a ditadura da beleza, como esse padrão específico, padrão estético, acontece ao longo da história, a gente tem dados de que a anorexia, por exemplo, acontece em diversas culturas e em diversos momentos históricos. Então, mesmo em outros contextos, a tendência é haver uma pressão social que dita o que é o belo, o que é o certo, o que é o errado, o que vai trazer grandes sofrimentos. É isso que eu vejo. Mas, por outro lado, eu vejo que eu fico feliz em saber que, de alguma forma, os profissionais de saúde, assim como a cultura, enfim, a cultura contemporânea, vem olhando para o lado das minorias, que por anos, historicamente, foram marginalizadas da sociedade. A gente está chegando no finalzinho, eu queria te perguntar, nessa penúltima pergunta, que é quais os principais, ou se a gente pode chamar de principal, mas quais os desafios sociais que a gente pode compreender para lidar com tanta cobrança e pressão nesse momento, sim. E eu quero sempre explorar aqui a questão feminina, porque o homem, de uma certa forma, ele já sofre pressão, ele tem que exercer alguma função ativa econômica. Então, ele já sofre isso desde menino. Uhum. Né? Mas a mulher não. A mulher ela tem outros tipos de pressão. Desejo, controle do desejo, controle dos corpos totalmente, controle de natalidade, você vai ter filho, você não vai ter, né? Você não pode deixar de ter. Eu não quero ser mãe. Né? Eu não quero, mas não pode, para você não é permitido e tal. Você tem que ser mãe para você se realizar e tal. E agora pior, porque você tem que ser bonita, tem que seguir os padrões de beleza, tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem que dar conta da casa, tem que dar conta dos filhos, tem que ser bem-sucedida no emprego, tem que ganhar menos, não pode reclamar, sabe? E como lidar com essas pressões todas? Assim, se tiver jeito, eu acho que essa pergunta ela vale até uma tese de doutorado, mas como pensar em o primeiro passo para minorar esse sofrimento, Malu, de pressão social que a gente vive hoje? Tá, eu acho que a gente realmente vê essas cobranças, né, para ser igual a um grupo, a pertencer a algum lugar. E eu acho que, no fim das contas, o autoconhecimento entra enquanto valorização do eu como um primeiro passo para a gente trabalhar uma forma de lidar com isso. É importante a gente entender, assim, que enquanto eu não conseguir aceitar, a questão da terapia de aceitação e compromisso, aceitar o que está acontecendo, aceitar a realidade que foi imposta e, ao mesmo tempo, saber que pontos fortes que eu vou valorizar, a gente não vai conseguir lidar com as coisas, porque muitas vezes a pessoa tá naquele sofrimento, ela fica ruminando ali num looping, assim, de problemas, enfim, e eu acho que algo muito importante é a gente entender, a realidade foi imposta? Beleza, o que eu tenho controle sobre isso? Infelizmente, a gente não tem controle sobre muitas coisas, sobre o nosso contexto social, por exemplo, a gente não tem controle. Então, é entender até que ponto que eu tenho controle, fortalecer as minhas potencialidades e entender as minhas fraquezas como
oportunidades para eu ser vulnerável e para ser eu mesmo, para valorizar o eu e para estimular esse amor próprio que está totalmente ligado à autoeficácia, que é valorizar as minhas conquistas, e a autoestima, que é quanto que eu vou reforçar e vou construir essa pessoa que eu sou, essa imagem sobre quem sou eu. Mariana, que recado que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo agora, assim, uma mensagem bacana para que essas pessoas tentem buscar em si? Eu sei que não é fácil, assim, você imaginar. Você tem que buscar dentro de você uma força que você não sabe se tem, onde é que está, e qual é o momento disso, mas para essas pessoas que estão nos assistindo, ou que vai passar esse programa com um amigo e tal, fala, olha, vi aquela pauta, foi uma entrevista, foi super bacana e tal. Que recado que você deixaria para essas pessoas, assim, como valorização dela mesmo, como busca de autoconhecimento e também uma valorização do eu? Eu acho que é importante, antes de tudo, a gente lembrar que o autoconhecimento não é estanque, ele não acaba, não é algo que pode ser, assim, acabei, comecei, acabei. É um processo que precisa ser revisitado a todo momento. E é através desse processo que você vai tomar consciência de quem você é. Então, tudo começa com você. Você não precisa cavar dentro de você. É só pensar assim, quais é que são os meus valores? Quais é que são os meus princípios? Eu acho que a mensagem que fica, pensando que um autoconhecimento é algo assim, que parece amplo, que parece, putz, como é que eu vou começar? Vou precisar ir de um psicólogo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é, olha, o que você quer ser? Como é que você se vê no futuro? Pensa nos princípios que orientam a sua vida. Pensem em coisas que você fez, decisões que você tomou, que fez sentido para você, que você se sentiu confortável tomando. Essas decisões têm relação com valores, e são esses valores que são os valores que são confortáveis para você. Então, acho que pensar assim sobre o que eu quero ser é um baita processo de autoconhecimento. E, claro, fortalecer os seus pontos fortes. Tenta listar, e a gente é expert em listar coisas que a gente pode melhorar, defeito, mas liste aí os seus pontos fortes, não físicos, não apenas físicos, como também intelectuais, subjetivos. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, entrevistando essa pessoa maravilhosa que é a Malu Gouveia. Amanhã estaremos de volta aqui com mais uma pauta super bacana, super interessante. Malu, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, fico muito feliz e muito gratificado com essa participação sua aqui no Cultura, viu? Eu que agradeço, Hélio. Eu só aprendi muito com você e estou muito, muito feliz de estar aqui hoje. Nós aprendemos juntos. Um grande abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta com uma pauta mais que especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Estude no melhor centro universitário privado de BH segundo o MEC. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.